Você se considera uma pessoa humilde? Bom dia, boa tarde, meu amigo e minha amiga. Essa é uma pergunta que às vezes algumas pessoas nos fazem, ou até mesmo nós, em alguns momentos, paramos para refletir. Se você quer entender só um pouquinho mais, olha só essa mensagem de um livro que eu estou lendo aqui, né? Não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso, mas quem quiser, me peça que eu tiro a foto aqui do capítulo certinho da mensagem e mando para você, tá bom? Mas nesse livro aqui sobre a humildade de Cristo Jesus, eu cheguei num capítulo que fala a humildade na vida diária. Olha só. E ele já começa com o versículo da primeira carta de João. E João ele fala assim, ó, aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como poderá amar a Deus a quem ele não viu? Então fica a pergunta para você. Se você não viu nem a Deus, como você pode amar a Deus se você não ama nem o teu irmão que você vê? Pergunta forte aí para nós. E aqui ó, tem uma frase bem que eu achei impactante. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada na humildade diante dos homens. Ou seja, não adianta você ir para a igreja, ir para qualquer outro lugar, culto e etc., cultuar a Deus, se prostrar diante de Deus, para de alguma forma você buscar ser uma pessoa humilde. Na minha, eu quero assim, né? Isso aqui não é Bíblia, mas eu creio, como é que eu posso dizer? Eu concordo, né? Dessa mesma opinião. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada diante da humildade dos homens. Como assim, Caio? É fácil aqui dobrar o joelho, sim, mas diante de Deus, mas chegar pro teu irmão, pra tua irmã, pro teu colega ou pra uma pessoa que você não gosta, que você errou, e você pedir desculpas, pedir perdão, falar que estava errado. Isso é humildade. Então é uma prova que realmente, aí sim você vai a Deus e ele viu o que você fez. Então ele já viu que teu coração realmente está sendo um coração humilde. Então, a humildade diante de Deus não é nada se não for provada na humildade diante dos homens. Aí aqui cita várias coisas que Paulo falou aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a respeito de versículos, de textos, que são textos da Bíblia, sobre humildade. Tá? Por isso que eu falei, quem quiser, eu encaminho. E tem uma outra pergunta final, para finalizar aqui. Quer ver? Olha só. O autor desse livro ele fala assim, né? O homem humilde, só um pouquinho. O homem humilde procura em todos os momentos agir de acordo com a regra. Em honra, abre aspas, em honra preferindo ao outro, servos uns de outro, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, submetendo-se aos outros. Então, fecha aspas. Então, isso são tudo versículos que tem da Bíblia, né? Você, de alguma forma, talvez se depreciar, entendeu? Diante do outro. Então, o homem humilde procura saber em todos os momentos estar agindo de acordo. Então, frequentemente, ele se faz uma pergunta. Essa é a pergunta. Como podemos considerar os outros melhores do que nós, se consideramos que eles estão abaixo de nós em sabedoria e em santidade, nos dons naturais e ou na graça recebida? Como que eu posso me achar menor que o outro? Se eu vejo, eu me ponho, sim, no mesmo eu me coloco nessa situação. Como que eu penso que essa pessoa é bem maior que eu sou menor que ela, se eu sei que várias coisas que eu tenho aqui, me torna, entre aspas, maior que ela. E aí ele responde assim, ó, a pergunta já prova imediatamente quão pouco entendemos o que é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade vem de quando a luz de Deus, né, a luz, algum lugar, né, debaixo da luz de Deus, digamos assim, nós nos enxergamos como nada. Nós consentimos, né, nós aceitamos em nos separar e rejeitar o ego e deixar Deus ser tudo. Então nós nada mesmo, porque Deus é tudo, tudo, tudo. Olha isso. Eu não sei, mas pra mim isso foi muito poderoso. E ele complementa aqui várias coisas, né? Deixa eu só pegar alguma aqui pra finalizar, né? Olha só, a alma que fez isso, que eu acabei de falar, pode dizer assim, 2 pontos. Assim me perdi em encontrar-te, não se compara mais com os outros. Ela se perdeu em encontrar-te, porque ela não se compara mais com os outros. Pensamento profundo. Mas lógico, diante disso. Ela abandonou para sempre todo o pensamento de si mesma no caso, essa alma, na presença de Deus. Então, ou seja, ela foi na presença de Deus, ela tá ali, ela abandonou tudo que era ela. Porque ela sabe que Deus é tudo. Louco, né? Cara, gente, tem muito mais mesmo, tá? Tem umas 4, 5 páginas aqui, que dá vontade de realmente já falar tudo, mas vai ficar extenso. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre humildade na vida diária, manda aí que eu tiro a foto aqui e eu encaminho pra você, tá bom? Vamos buscar ser mais humildes. Se a gente quer tornar o mundo melhor, então a gente precisa começar a nos tornarmos
melhores. E a humildade é uma grande, ou se não, a maior virtude que existe no homem, tá bom? Porque até para ter sabedoria, você tem que ser humilde. Então, Kaique, sabedoria é melhor. Porque sábio é humilde. Para mim é o contrário. Quem é humilde é sábio.